Então, vamos lá. A brisa fria daquela noite parecia carregar consigo uma memória antiga, como se os ventos sussurrassem histórias guardadas no coração da humanidade. Na penumbra suave, uma voz serena começava a convidar a alma, e ela chamava a recordar o significado sagrado do Natal. O Natal não é apenas uma data, mas uma celebração de luz que atravessa os séculos. Assim se inicia este conto, onde tradição e espiritualidade caminham lado a lado. Este conto une passado, presente em uma única chama de esperança. E antes de falarmos do menino que iluminou o mundo, voltamos nossos passos para o velho norte europeu. Lá, lendas antigas celebravam o solstício de inverno. Os povos guardavam a crença de que, quando a escuridão parecia mais longa, a luz renascia com mais força. Foi nesse solo simbólico que germinaram as primeiras imagens de um bondoso ancião. Ele trazia dádivas, um protótipo distante do que hoje chamamos Papai Noel. Entre as figuras reais que inspiraram esse personagem, destaca-se Nicolau de Myra. Nicolau foi um bispo do século IV e era conhecido pela sua compaixão e pela sua generosidade. A sua presença humilde e os seus gestos silenciosos, como deixar moedas nas portas de famílias pobres durante a noite, e essas sementes do Nicolau floresceram como um espírito caridoso, século após século. E sua vida ecoava o ideal de benevolência que vibra no coração do verdadeiro Natal. Com o tempo, o retrato desse santo viajou pelas culturas. Nos Países Baixos, ele era chamado Sinterklaas, o protetor das crianças. Quando os imigrantes holandeses chegaram às Américas, levaram consigo essa tradição. E ali, ela ganhou cores novas, se adaptou, se transformou, e a figura austera de um bispo tornou-se pouco a pouco o alegre velhinho de roupas vermelhas, que hoje é um dos mais famosos símbolos do Natal. A expansão dessa imagem foi guiada tanto pela imaginação popular quanto pela arte. Poemas do século XIX, como A Visit from St. Nicholas, moldaram a personalidade do bom velhinho, risonho, viajando no trenó mágico puxado por renas. Ele trazia presentes durante a noite silenciosa. E mais tarde, ilustrações reforçaram o seu semblante jovial, cercado de neve e ternura. Assim, a tradição, a fé e a fantasia se entrelaçaram na criação desse guardião da alegria divina. Mas por trás de cada história que a humanidade cria, existe sempre um chamado profundo. A própria figura do Papai Noel, embora envolva muita magia e encantamento, reflete um anseio universal por bondade, por oferecer sem esperar retorno,
por lembrar que a luz interior encontra sua plenitude no gesto de doar. O espírito do Natal, entretanto, não nasce do mito, mas nasce da verdade que tocou a Terra há mais de 2000 anos. Então, após atravessar histórias e lendas, chegamos ao centro luminoso dessa celebração, o nascimento de Jesus Cristo. Em uma noite tranquila sob o céu da Judéia, uma criança veio ao mundo envolta em simplicidade. Seu berço foi uma manjedoura e o seu lar inicial um estábulo. E ainda assim, daquele lugar de humildade, emanou uma vibração que transformaria o destino de nações. Os relatos históricos indicam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, em Belém. E conforme antigas profecias, os pastores foram guiados por uma luz celestial. Eles foram os primeiros a reconhecer a grandeza daquele nascimento. Os magos vieram de terras distantes trazendo presentes e eram intuídos pelo brilho de uma estrela incomum. Cada detalhe dessa cena ecoa algo maior, a presença divina que se revela nos gestos mais simples. O Natal, portanto, não é apenas a lembrança de um nascimento, mas a celebração do despertar espiritual da consciência crística da humanidade. A criança na manjedoura representa a luz interior que todos nós carregamos. E ela espera para ser reconhecida, alimentada, expandida. E a história do Natal é a história da alma. Mesmo quando nós nascemos entre limitações, nós somos destinados à liberdade em Deus. Assim, o velho benfeitor do norte e o menino de Belém se encontram em um mesmo propósito. Um simboliza a generosidade que se expressa no mundo e o outro a luz divina que guia essa generosidade desde dentro. O Natal nos convida a unir essas duas dimensões, a ação amorosa e a consciência espiritual, pois somente quando a bondade externa se harmoniza com a luz interna é que o verdadeiro espírito natalino pode florescer. E assim, à medida que nós vamos avançando pelas trilhas da memória humana, percebemos que cada povo, cada geração, acrescentou seu próprio toque ao Natal. Nos primeiros séculos do cristianismo, a celebração do nascimento de Jesus não tinha uma data fixa. Foi apenas no século IV que se escolheu o 25 de dezembro. E assim se uniu a reverência espiritual ao simbolismo da luz renascente, que permeava as antigas tradições do solstício. E essa união não foi por acaso. Era um lembrete de que a luz divina brilha mesmo nas noites mais longas e escuras da alma. Mas o Natal é, acima de tudo, um chamado interno. É como se Deus tocasse suavemente o coração humano e sussurrasse: recorda-te de quem tu és. Recorda da luz que te dei. A história do Papai Noel fala de bondade. A história de Jesus fala de transcendência, de amor universal. E juntas
elas apontam para o mesmo destino. Nos primeiros séculos, as comunidades simples se reuniam para celebrar esse nascimento, com cânticos, com orações que elevavam a consciência. Não havia árvores decoradas, nem luzes cintilantes. E com o tempo, à medida que o cristianismo se espalhou, diferentes tradições se uniram à celebração. A árvore de Natal, inspirada em símbolos de vida eterna, os presépios que lembram a humildade do cenário de Belém. E assim, a cada século, o Natal reencontrou novas maneiras de tocar o coração humano. Na Idade Média, ele era tido como uma união comunitária. No Renascimento, seus símbolos ganharam profundidade artística. E no mundo moderno, tornou-se um tempo de reflexão familiar, de reencontro, de renovar as boas intenções. E apesar das mudanças externas, a essência permanece a mesma. A luz chega para dissipar as sombras, como fez naquela noite de Belém. E com o passar dos séculos, poetas, sábios, buscadores tentaram explicar o magnetismo desta data. Mas a sua força continua maior do que qualquer definição. O Natal não é apenas uma lembrança. É vivo, é uma presença do espírito natalino. É a energia do amor tomando forma no coração humano. É o convite silencioso para que cada alma se torne mais compassiva, mais consciente, mais luminosa. Da mesma forma, a figura do Papai Noel, com toda a sua alegria e ternura, nos lembra que o espírito de oferecer é uma das expressões mais puras da alma humana. E presentear não é apenas você dar algum objeto para alguém, mas é entregar atenção, cuidado, presença. É dizer ao outro: eu te vejo, eu te reconheço, eu me alegro contigo. E no correr da história, o Natal tornou-se ponte entre mundos, o visível e o invisível, o concreto e o sutil, o tempo e a eternidade. Ele nos lembra que há algo em nós que transcende o cotidiano, algo que deseja crescer, amar, expandir, algo que nasceu com Deus e retorna para Ele. E quando o mundo moderno parece correr demais, a mensagem do Natal ressoa ainda mais forte. Desacelere, respire, esteja presente. Existe um templo silencioso no interior de cada alma. A porta desse templo se abre quando a nossa mente se aquieta e o nosso coração se torna receptivo. E quando nós entramos nesse templo, reencontramos a paz que não depende de nenhuma circunstância externa. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que você tenha se acalmado, relaxado. Deixe aqui nos comentários suas sugestões. Me conta aqui. Você também ama o Natal assim como eu? Em breve eu vou trazer mais leituras especiais
Obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo.